Hey guys, what's going on? Robert for International Pulse Research. Tudo bem com você? Mais um vídeo diretamente da internet, da Costa Oeste, trazendo mais informação para vocês. Pessoal, vou falar sobre um estudo aqui do Credit Suisse. Para quem não sabe, Credit Suisse é um banco que faz parte dos 28 bancos que estão por detrás, ou seja, não só por detrás, mas também no topo da pirâmide, na centralidade do capitalismo mundial. Esse documento nós recebemos ontem e aqui vou tentar traduzir para vocês da melhor forma possível. Nós estamos vivendo uma ditadura do capitalismo sem precedente e o que nós estamos assistindo vai atacar a gente indiretamente e diretamente. Ou seja, de acordo com o estudo, o Credit Suisse garante 45% da riqueza do mundo está na mão de 1%. Eu creio que vocês já ouviram falar sobre isso e eu já falei em alguns outros vídeos. Ou seja, 45% da riqueza está na mão de 1% dos mais ricos. 90% da população possui apenas 20% dos recursos. Essa é uma situação insustentável. É invulnerável, ou seja, as classes, ainda mais agora nessa situação que a gente tem como obrigação se proteger, protect to myself, porque a gente não tem um apoio do Estado, diga de passagem. A gente sabe que alguns países estão se distorcendo. O grande exemplo é a Venezuela. Mesmo com as sanções, eu sempre falo isso, mesmo com os embargos, mesmo com as dificuldades, mesmo com o dinheiro bloqueado, Maduro está dando um exemplo lá para o pessoal. Então, essa situação insustentável, mediante essa crise, afeta 60% da população ao redor do mundo. Ou seja, 10 mil dólares serve apenas para aumentar o número de milionários. Hoje nós temos 47 milhões de pessoas que controlam 360 trilhões de dólares. 360 trilhões de dólares no seu poderio. Então, dá para imaginar o que significa isso? Ou seja, 24 vezes o PIB da União Europeia, 20 vezes o PIB dos Estados Unidos, só para você ter uma ideia, 100 vezes o PIB da Alemanha, quase 200%, 200 vezes o PIB do Brasil, 800 vezes o PIB da Argentina, e o futuro ainda é mais assustador. O Jeff Bezos, que é o dono da Amazon, só do dia 10 de janeiro a dia 10 de abril, ele faturou 146 bilhões. Foi o que ele deu para a esposa, porque ele separou da esposa e divorciou o ano passado. Então o futuro é assustador. E eles não fizeram conta ainda, de acordo com esse relatório, a respeito da quantidade, da razão até 2030. Ou seja, 1% dos mais ricos terá 70% da riqueza mundial. Então, gente, o que eu quero mostrar aí para vocês é que nós estamos vivendo uma era de transformação. Ou seja, tudo isso para acumulação da riqueza. É o que está acontecendo no Brasil. Vou dar dois exemplos. O Brasil está aqui e os Estados Unidos está aqui. Ou seja, os Estados Unidos está aqui e o Brasil está aqui. O Brasil é o mero exportador de commodities. Economia indexada, eu falo sempre isso. Por isso que nós não conseguimos ser um país independente, caminhar com nossas próprias pernas e sermos um país rico. Porque, infelizmente, o brasileiro é um povo que trai o seu próprio povo. Ou seja, o nosso próprio povo trai os nossos 210 milhões de brasileiros. Começou lá no passado. Principalmente, tudo isso que nós estamos assistindo, o autor disso, da maioria disso, é Fernando Henrique Cardoso, que tem um marca-passo no coração, tem 2 apartamentos na França, na Espanha, nunca foi investigado. O que esse cara aprontou, deitou e enrolou, você não quer imaginar. Então o Brasil ele corre o risco de perder até a identidade democrática. Porque a gente só tem traidor,
pessoas que precisavam ser revistas, pessoas que traem o Brasil, roubam o Brasil, assaltam o Brasil e depois saem, como vários presidentes do Banco Central, vários presidentes da Petrobras, com o seu ativo aí, eles vão gozar os seus ativos em companhias offshore, porque eles mandam para fora esse dinheiro. Então, a gente vê que nós estamos numa cruzilhada em plena situação, porque os governos anteriores não conseguiram fazer essa estruturação. O pouco que foi feito no passado, eu tiro o chapéu, mas precisávamos ter essas condições de estruturas, essas transformações de estrutura. Por que eu estou falando isso? Porque que o brasileiro, e principalmente o ministro das Relações Exteriores, é um cara que não tem uma agenda. A agenda dele é o quê? Ficar assistindo CNN quando o Trump entra, quando o Michael Pompeo, o Michael Pence entra e vai lá, fala isso. Aí ele vai lá, faz a comitiva dele e fala o que deve ser feito. O cara perdeu a identidade. Ele está na subserviência de algo que não existe. Como é que um povo vai ser governado por pessoas assim? Como é que o país vai ser governado dessa forma? Então, a gente vê... Hoje eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, principalmente com essa questão de identidade, que é uma coisa que nós já perdemos ao longo do tempo. Outra coisa importante que eu gostaria de mostrar é a parte da personificação dessa identidade. Tudo isso que você está me ouvindo, tudo isso que você vai ouvir, tudo isso que você está sabendo, entendeu? Nós conseguimos construir uma base e usar o discernimento muitas das vezes para poder contribuir com esse caráter fundamental que é da linha progressista. Eu não estou enrolando não, gente. Essa é a realidade. Por que eu estou falando isso? Presta atenção por que eu estou falando isso. Nós temos aí uma mídia que está na mão de 5 famílias que controla o Brasil. Até uns 5, 6 anos atrás, como o Geraldo Alckmin era governador de São Paulo, que faz parte também do CCC, está envolvido aí junto com o Moraes, enfim, não vamos entrar em detalhe. Pagava 300 milhões para a revista Veja tampar o sol com a peneira. Agora nós temos a oportunidade dessa plataforma. E tem neguinho no Brasil ganhando muito dinheiro com o YouTube. Tem nego lá que grava um funk. Ei, eu vou baixar. E pá, Godzilla aí, não vou entrar em detalhe. Eu nasci na favela, periferia. Nego que pinta a cara, vai empinar pipa. Nego na quebrada, malhando. Aí eu acho legal, isso aí eu gosto. Pessoal cozinhando, culinária, tal, tudo copiado de fora. Não é criticismo, é uma autocrítica. A gente tem que separar as coisas. E o neguinho e o povo ganhando dinheiro. Então acabou aquela coisa de ficar na fila para gravar um disco, para ir no show de calor, vocês lembram disso, né? Então a gente vê os youtubers se personalizando aí. Como é o Felipe Neto, que tá colocando os dedos na política aí, o irmão dele que, tudo bem, vamos lá, não sei o quê. Aí você vai ver o conteúdo, mas estão lá, na luta, recebendo em dólar. E tá todo mundo querendo fazer isso, gente. Porque eu sempre falo isso, tento trazer isso à tona, porque a gente tem que entender como a gente, muitas das vezes, a gente se deixa se levar e a gente entra em contradição. Porque nós tivemos um golpe e a gente não viu a parcialidade de ninguém. Pouquíssimos da esquerda que se levantaram a voz. Então existe um jogo de interesse por detrás de tudo. Eu não estou aqui para criticar o Felipe Neto, porque se ele copia ou não o PewDiePie aqui dos Estados Unidos. Tudo é igual. Se vocês for ver Minecraft, joguinho, blá blá blá, tenho nada contra ele. O dia que ele me ligar ou quiser falar qualquer coisa ou fazer um desafio, de boa. Eu não tenho nada contra. Mas ele já está se mostrando aí a realidade, entendeu? Como ela tá sendo. E eu sempre falei isso, gente. Eu não estou aqui com dor de cotovelo, pelo contrário, porque eu não sou youtuber. Eu tenho minha função
sobre jornalismo, political government, enfim, políticas governamentais, questão geopolítica, warfare norte-americano. Então não vou entrar em detalhe. O que eu quero mostrar é que nós temos que firmar o nosso pé, o nosso álibi, parar com nossos pretensionismos e seguir em frente. Porque tudo isso que está sendo reciclado aí, houve golpe, né, Felipe Neto? E houve golpe, entende? A gente sabe disso há muito tempo. É uma voz que clama aí diariamente, sempre, com um contexto de trazer informação. E a gente é bloqueado, gente. A gente é bloqueado. Canais de amigos aí, aqui mesmo, na América, tinha milhões, os caras estão... Entendeu? Felizmente é assim. O que eu gostaria de passar para vocês, gente, é a situação que a gente está vivendo. Nós estamos numa encruzilhada e nós estamos perdendo até o álibi. Porque a gente não pode ficar nessa área de conformismo esperando falar assim, não, mas eu tenho fé que esse cara, Jair Messias Bolsonaro, não cai do jeito que a gente vai pensar. O impeachment é um atraso para o Brasil. Para fazer uma normalização de impeachment demora 6 meses. Ele tem os crimes formatados? Sim, até tem, entendeu? Mas quem controla não é ele. Quem tira não é ele. É o povo. O povo não está nem aí, gente. O povo não está aí. Por isso que a minha voz aqui clama para que nós possamos ajuntar esse espaço progressista da esquerda, porque cada um. É nego querendo fazer conchavo com o outro. Eu vejo aí todo dia. É não sei o que, com Rafinha, que não sei o que, blá blá blá. Para ficar discutindo. O mais importante, o fundamental, a gente sair fora dessa bolha, sair fora desse environment e fazer o que deve ser feito. Tudo bem, nós estamos vivendo uma situação. O que eu quero mostrar é que essa acumulação de riqueza, da mesma forma que eu comecei esse vídeo, ela vai se perpetuar. Eu tenho 35 passos que eu vou preparar no vídeo, eu vou falar. Está em inglês, vou traduzir. Das coisas que poderão acontecer. Até a forma das pessoas irem para a igreja. Tudo vai mudar. A produção, a escala global, a uberização. Eu não vou nem entrar em detalhe. Porque muita coisa que a gente deve falar, a gente fala aqui, existe um certo interesse por detrás. Legal, então, o que eu quero mostrar para vocês é que nós continuamos de cabeça baixa. Mas nós não estamos só. A perspectiva é que nós possamos, pelo menos, levantar uma bandeirinha através da mídia alternativa como essa e possamos se unir para que a gente possa discutir, porque nós temos uma proposta. E a única coisa que vai mudar realmente o Brasil, em todos os aspectos, é um processo revolucionário, como vocês sabem. Então, nós vimos aí, os milionários estão ganhando dinheiro, a pobreza vai se alastrar, o Brasil já está com quase 40 milhões de gente abaixo da miséria, o Brasil perdeu sua identidade, nós não podemos admitir que esse tipo de coisa aconteça. Nós vamos ser um país a serviço de outro. O que significa isso? Você já sabe muito bem, porque você já tem a resposta. Robert for International Postal Research, daqui a pouco a gente volta. Tem uma dobradinha. Fui.